Defendi o Varela, Varela tá rendendo. Defendi o Pulgar, Pulgar tá rendendo. Defendi o Léo Pereira está rendendo. Defendi o Cebolinha, tá rendendo. São jogadores considerados titulares hoje. E eu vou defender o Alan. E outra coisa que eu falo pra vocês, eu acho também que a Leila, ela tinha que bater em cima disso. Ela tinha que bater em cima dessa tecla, porque também vamos perder jogadores. Não só Palmeiras e Flamengo, mas outras equipes também irão perder. Isso é uma tremenda injustiça, né? Infelizmente, os clubes hoje que têm bons jogadores e que participam de várias competições e se classificam simultaneamente, eles são prejudicados. Vamos lá, começando de Gabigol. Nas últimas horas aí o Flamengo, uma foto, uma imagem do jogador do Flamengo treinando com o preparador físico do Flamengo, o Fábio, que é da comissão técnica do Tite, só que essa imagem, visivelmente ali, dá para perceber que é no condomínio do Gabigol. Pode, gente, não tem nenhum problema. O que ele não pode é utilizar a estrutura do Flamengo, por exemplo, treinar no centro de treinamento Ninho do Urubu, treinar com jogadores no Maracanã, isso ele não pode. Ele pode fazer o exercício físico dele, na casa dele, na residência dele, juntamente com o preparador físico do Flamengo, pode, não tem nenhum problema. O que não pode é na parte interna do CT do Flamengo. Lá não pode. Vene, tem novidade? Não, nenhuma novidade. Os advogados do Gabigol aguardam uma resposta do efeito suspensivo, que pode acontecer essa semana, a verdade é essa. Pode acontecer, não quer dizer que irá acontecer. Mas dificilmente a gente vai ver um Gabigol aí nos próximos dias. Lembrando que ele não está treinando com os jogadores do Flamengo, isso tem que ser levado em consideração. Exemplo, conseguiu efeito suspensivo, quer dizer que vai direto para o jogo? Vai depender da comissão técnica do Tite, vai depender de N fatores. Ou seja, em relação a Flamengo e Gabigol, nenhuma certeza, sobretudo em relação à renovação de contrato. Gente, tudo que falarem por aí, vai renovar, não vai renovar, vai sair, não sei o quê, é chute. Não tem como saber de nada nesse momento. Galera, por falar em volta, confirmada a volta do Gerson, o Flamengo divulgou até uma imagem nas redes sociais do Gerson, divulgando que ele está de volta depois de 2 meses, relacionado, passou por uma cirurgia, um problema que ele teve no fígado, enfim. Graças a Deus ele está de volta, e quando eu falo graças a Deus não é só pensando no lado do Flamengo, é pensando no lado do atleta também, o lado ser humano, porque ele passou por um susto, cara. Então, que ele seja muito feliz na volta dele, porque deve ser horrível você não poder exercer sua função por conta de questões físicas, e foi o caso do Gerson. Ele está de volta. Agora resta saber em qual posição ele vai brigar pela titularidade. Falei em alguns vídeos anteriores, volto a falar no vídeo de agora. Para mim, ele tem que brigar pela titularidade na ponta direita, lá com o Luiz Araújo, porque é lá que tem sido, digamos assim, o problema do Flamengo. Tanto é que quando o Luiz Araújo, que vem sendo titular, e será que ele vai ser titular contra o Atlético Goianiense? A gente vai falar já já. Quando o Luiz Araújo sai, eventualmente joga o Bruno Henrique ou o Cebolinha. Então o Flamengo precisa ajustar essa ponta direita. Ali no segundo volante é Nico de la Cruz, não tem jeito, para mim ele é titular absoluto. E por falar na volância, galera, o GE subiu uma matéria aqui sobre o volante Alan, que diz o seguinte: para dar a volta por cima, 2 caminhos foram traçados para o Alan. A comissão técnica de Tite deu atenção especial ao jogador e, além disso, o próprio atleta procurou profissionais que lhe ajudassem a voltar a ser o Alan do Atlético Mineiro, meta estabelecida por Tite e seus auxiliares. Tite mostrou ao jogador grandes momentos dele pelo Galo, o que deixou o atleta emocionado. Alan relembrou grandes conquistas e se motivou ainda mais para render pelo Flamengo. Fábio, preparador físico do Flamengo, escondeu, entre aspas, o volante em fevereiro, logo após ele ser recuperado da dengue. Profissionais do clube se mobilizaram para um trabalho especial para Alan, com exercícios específicos e fisioterapia. Além do acompanhamento diário no CT, o jogador se dedicou a ter uma alimentação mais regrada, a dar mais atenção nas recuperações após os treinos. Na forma física ideal, Alan voltou a ser utilizado e participou dos últimos 5 jogos com boas atuações, errando poucos passes e apresentando uma grande movimentação. Ele é visto por Tite como peça importante do elenco. Muitos vão falar assim, a matéria é de assessoria, mas eu gostei da matéria, trazendo um bastidor aí, bacana, envolvendo um volante que foi contratado a pedido técnico do Sampaoli, que encheu o saco da diretoria para contratar esse jogador, e ainda bem, porque eu gosto desse jogador, não vou negar não, e eu falo aqui, cara, defendi o Varela, Varela tá rendendo, defendi o Pulgar, Pulgar tá rendendo, defendi o Léo Pereira está rendendo,
defendi o Cebolinha, tá rendendo. São jogadores considerados titulares hoje. E eu vou defender o Alan. Eu acho que ele ainda está passando por um processo de adaptação ao futebol carioca, ao Flamengo, e tem que esperar. Aqueles que pedem a cabeça do jogador só porque ele não está rendendo nos primeiros meses de clube, ainda mais um jogador que vem sofrendo muito com parte física, como a matéria acabou de mencionar, ele mesmo entendeu isso, está buscando melhorar. Eu vou dar tempo ao tempo. Para mim, o Alan pode ser um jogador extremamente importante, não só nessa temporada, nas próximas temporadas também, até porque custou caro, tá? 9 milhões de euros não foi barato, não. Então, espero que o Alan consiga dar a volta por cima e ser o Alan que foi no Atlético Mineiro. Joga muita bola, gente. Joga muita bola. Agora, eu não concordo com quem pensa que o Alan é o reserva imediato do De La Cruz. Para mim, são características totalmente diferentes. De La Cruz é um jogador box-to-box, vai à área, volta, ajuda na parte defensiva, ajuda na parte ofensiva, é o motorzinho do Flamengo. O Alan tem características diferentes, mas é um baita jogador, sobretudo para jogar no futebol brasileiro, grande jogador. Então, o Alan tem meu apoio e acredito eu que ele dará a volta por cima com a camisa do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, galera, o último assunto aqui, escalação do Flamengo definida para pegar o Atlético Goianiense. Pelo menos foi o que o Tite indicou no treino desse sábado, o último antes do duelo, marcado para esse domingo, 4 horas da tarde. E qual será o time titular? Vamos lá, a gente vai falar. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira, dupla de zaga, Ayrton Lucas na lateral esquerda. Meio de campo, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Trinca ofensiva, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Isso quer dizer que Tite vai com força máxima na estreia do Campeonato Brasileiro, mesmo diante de alguns jogadores muito desgastados e também pela forte sequência que o Flamengo terá pela frente. O Flamengo vai ter, depois do Atlético Goianiense, São Paulo, Palmeiras, Bolívar na Libertadores na altitude lá, pesado, jogo difícil, complicado, e depois o Botafogo, um clássico regional aqui, um clássico carioca. Mas, pelo visto, o Tite conversou com a diretoria e o entendimento é que nesse início de brasileiro tem que ir com força máxima. Eu, particularmente, faria o mesmo, sabe? Porque eu acho o seguinte, o Flamengo vai sofrer durante a Copa América. 9 jogos sem seus principais jogadores que estarão nas seleções. O que o Flamengo tem que fazer? O máximo de pontos possível agora, no início do Campeonato Brasileiro, para chegar no período da Copa América, ter uma gordura, entre aspas, para queimar. Então, acho que a estratégia está correta. Tem que ganhar do Atlético Goianiense. Jogo extremamente difícil. O Atlético Goianiense não perde a 15 jogos, ou seja, 15 jogos invicto. Eu assisti alguns jogos do Atlético Goianiense no Campeonato Goiano. É um time enjoado, bem ajustado pelo técnico Jair Ventura. Não é um time bobo, sobretudo atuando lá em seu território. Tudo bem, vai ser no Serra Dourada, teoricamente campo neutro, digamos assim. Mas, querendo ou não, eles estarão jogando em casa. Então é um jogo difícil, não é um jogo fácil como muita gente está dizendo por aí. Tem que ter atenção, porque senão o Flamengo pode se complicar nessa primeira rodada. E repito, a minha opinião é essa, o Flamengo tem que ir para cima nos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, fazer o máximo de pontos possível, sequência forte agora, Atlético Goianiense, São Paulo, Palmeiras e Botafogo. Difícil, mas o Flamengo tem elenco sim. Mesmo tendo jogadores desgastados, o Flamengo tem um baita elenco para brigar pela vitória nesses jogos todos aí. Nação, muito bom ver o Alan retornando em boa fase. É mais um jogador no elenco de altíssima qualidade disponível. E aí está uma das virtudes do Tite. Tite faz um excelente trabalho de vestiário. Ele consegue trabalhar muito bem o psicológico do jogador e parece que está gerando bons resultados com o Alan. Agora, sobre Gerson e De La Cruz, eu acho que não tem necessidade de jogar o Gerson lá para a ponta direita para disputar a titularidade com o Luiz Araújo. O Flamengo hoje tem uma carga altíssima de jogos, ainda tem a Copa América que está chegando aí. Então essa rotatividade vai ser necessária. Então se nós temos Gerson e De La Cruz para jogar nessa posição, nós temos que ficar felizes e não preocupados com quem vai entrar como titular. Esse é um privilégio para poucos. E é isso mesmo, força máxima no Campeonato Brasileiro, principalmente agora nas primeiras rodadas, que o Flamengo vai enfrentar grandes equipes e será muito importante garantirmos esses pontos das primeiras rodadas. Por falar, pessoal, em circo, por falar em polêmicas e tudo mais, os dirigentes do Flamengo largaram o aço. Largaram o aço bonito.
Largaram um aço bonito. E ó, estão certos, tá? Eles estão certos. Ontem teve aí a apresentação lá do Carlinhos, ex-jogador do Nova Iguaçu, que foi a nova contratação do Flamengo, como reforço dessa temporada. E aí, como é de praxe, os dirigentes do Flamengo foram até a coletiva e foram ali questionados, deram declarações, responderam perguntas, tiraram dúvidas, etc e etc. E aí eles focaram muito em relação ao que a CBF fez, né? A atitude que a CBF teve de virar as costas para os clubes e simplesmente colocar 9 rodadas do Campeonato Brasileiro dentro da data FIFA. Lembrando que vários clubes foram até a CBF, Palmeiras, Flamengo, acredito que o São Paulo também foi, Atlético Mineiro também foi, e fizeram um pedido oficial para que a CBF reconsiderasse essas datas e tentasse minimizar o máximo possível os danos, visto que essas equipes e outras também, eles têm atletas que são convocados nesse período de Copa América. E isso poderia prejudicar o andamento da competição e não tornar mais a competição equilibrada ou justa da forma que ela deveria ser. Ou seja, são 9 rodadas com jogadores que serão desfalcados e isso equivale a 27 pontos. 27 pontos, galera, é muita coisa. Nós estamos falando de uma competição de pontos corridos. Vocês sabem que uma competição de pontos corridos, se não tiver ali um Botafogo que dá uma brecha e deixa a gente se aproximar, fica muito difícil. Quando acaba dando uma distância ali, fica muito difícil de você alcançar o adversário. Então todo jogo na competição do Campeonato Brasileiro, ele importa. E a Copa América, ela vai acontecer num momento em que já vai ter corrido um pouco essa competição. Está começando agora em abril, a Copa América é no meio do ano. Então essa competição já vai ter corrido um pouco. Ou seja, nós já vamos estar num momento muito importante da competição. A CBF ela deu uma negativa em relação a isso. E aí o Bruno Spindel ele falou sobre isso. Marcos Braz também deu sua declaração e o Bruno Spindel complementou. Vamos ver um trechinho aqui. O Flamengo criou um elenco robusto para disputar todas as competições. Você tem clubes com folha salarial similares ou até maiores em relação à do Flamengo. Não é só o recurso financeiro que traz a competitividade, mas é um indicador. Você tem 9 jogos da Copa América em que o Flamengo vai estar desfalcado. Essa escolha de priorizar a Copa do Brasil, quem fez foi a CBF. Acho que a CBF fez uma escolha comercial. Ela deve lucrar 200 a 300 milhões. Isso é uma dedução. Do ponto de vista esportivo, não faz sentido você tirar atletas de seleção, que devem ser 40 no brasileiro, e desprestigiar o campeonato. É a última vez que vamos tocar nesse assunto, mas a CBF rompeu um princípio que ela tinha da isonomia quando fez essa escolha. O Campeonato Brasileiro não tem isonomia esportiva. Ele é mais difícil, desequilibrado para os clubes que têm atletas convocados. E cara, eu assino embaixo em tudo que ele falou aqui, tá? Primeiro, comercial. Isso aqui foi muito importante. Foi uma escolha comercial. Sabe o calendário? Cara, você sabe como que é montado o calendário do Brasileirão? Vocês perceberam? Eu não sei se vocês perceberam, mas vocês perceberam que o calendário do Brasileirão já vai começar com jogos como Flamengo contra São Paulo, Palmeiras contra Flamengo, já vai começar com embates quentes, Palmeiras versus Internacional. Sabe por que isso, mano? Sabe por quê? Porque quando chegar na Copa América, a transmissão televisiva vai priorizar a Copa América. O Campeonato Brasileiro já vai ter uma publicidade fechada. O contrato trabalhava na cervejaria. O contrato ele é anual. Ele já é fechado um ano antes. Quando eles falam que foi uma escolha comercial, exatamente. Tanto que a grade dos principais jogos, elas estão deslocadas para agora já no começo. Você já começa com grandes jogos e clássicos acontecendo. E outra coisa que eu falo para vocês. Eu acho também que a Leila, ela tinha que bater em cima disso. Ela tinha que bater em cima dessa tecla. Porque também vamos perder jogadores. Não só Palmeiras e Flamengo, mas outras equipes também irão perder. Só que existem umas equipes que vão sofrer mais que isso. Eu até acho que o Flamengo vai sofrer um pouco mais do que o Palmeiras. Porque o Palmeiras ainda tem menos atletas que são convocados. Que o campeonato fica desequilibrado, isso é uma verdade. Tanto que teve equipes que não assinaram a documentação, não assinaram porque já sabem que vai se favorecer disso.
Isso é uma tremenda injustiça, né? Infelizmente, os clubes hoje que têm bons jogadores e que participam de várias competições e se classificam simultaneamente, eles são prejudicados. Como disse uma vez um dos diretores ali da CBF, quem mandou se classificar para tudo? Quem mandou ganhar tudo? Quando falou sobre a calendarização que o Palmeiras estava lá, porque o Palmeiras estava classificado nas 3 competições. Estava disputando o Brasileiro, estava disputando a Copa do Brasil e estava na Libertadores. Nação, simplesmente um absurdo sermos penalizados porque temos um elenco de qualidade. O Flamengo e algumas equipes foram até a CBF e pediram essa otimização do Campeonato Brasileiro para que melhorasse essa logística para os clubes, né? Visto que alguns jogadores iriam para a Copa América. Mas a CBF simplesmente virou as costas. E o pior de tudo é que alguns clubes brasileiros aproveitaram a situação para se beneficiar, já que não tem nenhum jogador que será convocado. É lamentável o que vivemos no futebol brasileiro. E aí quando o Tite dá uma entrevista daquela dizendo que é humanamente impossível ganhar todos os campeonatos, ele também introduz isso nos motivos. Além de você ter a exaustão física dos jogadores, você tem um calendário que não colabora de forma alguma. Mas nação, eu quero saber de vocês o que vocês pensam de tudo isso. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.